Olá, sou a Tita, professora de Física aqui do Colégio Progresso de Campinas. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns conceitos, alguns conteúdos para as provas que estão chegando agora de primeira fase, né? Nessas provas, né, de primeira fase, normalmente as questões são mais simples, já visto o tempo que você tem para respondê-las, né? Então, normalmente são questões mais simples. Muitas vezes a gente consegue simplesmente da leitura cuidadosa do enunciado, muitas vezes da leitura cuidadosa de gráficos, que a gente já conversou em outro vídeo, né? Aí eu resolvi pegar uma coisa recente e trabalhar com alguns conceitos com vocês, para relembrá-los, tá? Então, falar do robô Curiosity, né, que chegou agora em Marte, agora há pouco tempo, que vai estudar as condições lá do planeta Marte, estudar a composição rochosa do planeta. Então, eu peguei aqui alguns dados da mídia e alguns outros de outras fontes, para mostrar, relembrar vocês alguns conceitos aqui, tá? Foi essa a minha escolha de hoje. Então, isso daqui a gente só vai usar, então eu estou mostrando para vocês, né? Que eu peguei de Marte, a distância média de Marte ao Sol, de 230 milhões de quilômetros, a massa de Marte, o raio de Marte, né? Do planeta. Peguei a distância Terra-Sol também, porque eu vou precisar desse detalhe aqui. E peguei algumas coisas sobre Curiosity, que a massa dele é aproximadamente 1 tonelada, que no dia do lançamento, em 2 minutos, ele atingiu uma velocidade de 7.778 km por hora e ele carrega, né, vários aparelhos aí. Um deles é um laser, que é justamente para ficar pulsando em cima das rochas e vaporizar, que eles dizem, né, vaporizar, para poder estudar, através do espectrômetro, a constituição daquelas rochas. Então, o laser tem aproximadamente 1 megawatts de potência e ele é aplicado em pulsos que duram cerca de 5 bilionésimos de segundo, né? E o comprimento de onda da luz desse laser é cerca de 1,67 micrômetros, né? Que corresponde à faixa do infravermelho. Então, a gente não consegue perceber, né? E aí, então isso daqui vai ser meu parâmetro para a gente relembrar algumas coisas. Então, em alguns textos aparecia assim, o tempo, o período de translação de Marte, vai durar 1 ano, 2 anos. Então, essa relação entre o período de translação de Marte em relação ao período de translação da Terra, que é o que a gente conhece, né? Então, para isso, a gente pode lembrar a terceira lei de Kepler. Na terceira lei de Kepler, ele relaciona que o período de translação ao quadrado dividido pela distância média do planeta, como eu estou falando de Marte e do Sol, né? Do planeta até o Sol ao cubo, é uma constante. Então, eu posso comparar o de Marte com o da Terra. Então, período da Terra, distância média da Terra até o Sol ao cubo. Se eu substituir aqueles valores lá que eu escrevi, a gente chega que o período de translação de Marte é aproximadamente 1,9 anos terrestres. Por isso que em alguns lugares apareceu 2 anos, né? 2 anos, o período que ele vai ficar lá trabalhando. Então, na verdade, estou aqui para relembrar a terceira lei de Kepler. Mas também a gente podia fazer o quê com esses dados? Calcular a intensidade do campo gravitacional de Marte na sua superfície, né? Aí a gente tem que relembrar que o G, a intensidade do campo gravitacional, é dado na superfície como G, a constante da gravitação universal. Não se preocupem, é dado, todas as constantes são dadas, 6,67 vezes 10 menos 11, não precisa se preocupar com isso. A massa de Marte, porque eu estou querendo calcular a intensidade do campo gravitacional em Marte, por isso que eu escrevi ali. E o raio médio de Marte, 3,4. Se eu faço essa conta, eu não vou fazer aqui agora, dá aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado, ou 3,7 newtons por quilograma, né? E aí a gente pode pensar, qual o peso então do Curiosity lá em Marte? Pequeno, médio, grande, né? P igual a mg, tá certo?
A massa é de 1 tonelada, 1.000 quilogramas, vezes o G, 3,7, a gente chega então no 3.700 newtons, diferentemente dos 10.000 newtons que ele teria de peso aqui na Terra. Outra coisa que a gente poderia falar também, já que a gente tem aqueles dados ali que em 2 minutos após o lançamento a velocidade dele já era de 7.778 km por hora, a gente pode calcular, por exemplo, a aceleração, uma aceleração média ou considerar a aceleração constante. Então aí, relembrando, a aceleração ΔV sobre ΔT. É lógico que eu tenho 7.778 km por hora, dividindo por 3,6 para passar para metros por segundo, tá certo? Num tempo de 2 minutos. Então, eu vou passar tudo para segundo. 2 vezes 60 segundos. A gente chega numa aceleração de aproximadamente 18 metros por segundo ao quadrado. Tendo essa aceleração, a gente pode pensar, bom, então qual mais ou menos a intensidade da força propulsora que fez o foguete subir, né? Então, a gente pode pensar resultante de forças, eu tenho a força propulsora para cima, eu tenho o peso puxando para baixo, isso é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se que agora eu estou falando na Terra, então não vai ser mais os 3.700 newtons que eu calculei ali de peso do Curiosity, mas sim o peso dele na Terra. Então, seria F menos 10.000 é igual a massa, que é de 1.000, vezes a aceleração 18. A gente chega que essa força propulsora é da ordem de 28.000 newtons. Mas o que a gente pode perguntar também? A que altura ele estava quando ele atingiu essa velocidade? Percebam que eu estou trabalhando com a situação de aceleração constante. Eu posso usar agora tanto a função horária do espaço do MOVE, sorvetão, né? ΔS V0T mais A sobre 2T quadrado, ou Torricelli também, tá certo? Ou Torricelli também eu posso usar, porque eu já tenho as velocidades e consigo calcular essa altura aqui. Se a gente fizer as contas, dá aproximadamente 130 quilômetros de altura, tá certo? Então, assim, relembrando conceitos básicos aqui da mecânica, né? Tanto a terceira lei de Kepler, quanto a gravitação universal, a aceleração, resultante de forças, essas equaçõezinhas de MOVE, né? Agora, a gente podia pegar os dados do laser. Quais são os dados do laser? Que a potência dele é de 1 megawatts e que ele é aplicado mais ou menos em 1 centímetro quadrado, que veio também, eu não preciso disso agora, mas estava no texto, né? Por 5 vezes 10 a menos 9 de segundo, 5 bilionésimos de segundo. Então, eu poderia perguntar, quanto de energia esse laser jogou na rocha, né? Então, se a gente relembrar que potência é a taxa de transferência de energia, tá certo? Então, a variação de energia num certo intervalo de tempo. Se eu pegar a potência, se eu pegar aqui a potência como 10, eu disse lá que é 1 megawatts, 10 a sexta vezes o tempo de 5 vezes 10 a menos 9 de segundos, eu vou ter aqui uma variação de energia, né, de 5 vezes 10 a menos 3 joules. Pouquinho, em 1 centímetro quadrado eram 30 pulsos a cada 10 segundos, então uma quantidade de energia aí razoável. Agora, falando de lançamento, eu não consigo me esquecer, e é um conceito que sempre cai, conservação da quantidade de movimento, na explosão da Challenger, né? Na explosão da Challenger, a Challenger vinha bonitinha, quando de repente explodiu, e ela se dividiu em 2 pedaços. Então, a gente via na televisão, tá certo? 2 rastros aqui mostrando nitidamente a questão da conservação da quantidade de movimento. Então, inicialmente eu tinha aqui a nave com uma certa quantidade de movimento inicial, que é massa vezes velocidade inicial, tá certo? E aí, aqui, imediatamente após a explosão, que a gente pode considerar um sistema mecanicamente isolado nessa situação de explosão, que as forças durante a explosão são muito mais intensas de qualquer força externa,
a gente teria aqui duas quantidades, vou pôr um pouquinho aqui, de tal maneira que a soma delas dá exatamente a quantidade de movimento que eu tinha. Então, eu tenho uma quantidade de movimento de uma parte, quantidade de movimento da outra parte, que somadas vetorialmente, vai dar exatamente a quantidade de movimento que tinha inicialmente. De tal maneira que quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, que é a soma vetorial da quantidade de movimento das duas partes aí que foram desprendidas durante a explosão. Esse é um conteúdo que cai bastante, a questão da conservação da quantidade de movimento. Existiriam várias outras perguntas que a gente poderia falar sobre esse mesmo tema, falando da velocidade do Curiosity, que é cerca de 30 metros por hora, que pode chegar até 90 metros por hora. Poderia falar de velocidade de escape, né, qual a velocidade necessária para a gente mandar e não voltar mais, trabalhando com sistema conservativo, tá certo? Com conservação da energia mecânica. Então, são vários os assuntos, mas eu escolhi esses daqui para relembrar vocês, tá bom? Até a próxima, um beijo.